E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Gente, a nossa proposta aqui foi gravar o podcast para trazer o empresariado daqui e valorizar quem é da nossa terra. Porque a gente ama Ribeirão Preto e a gente sabe que a gente não perde em nada para a capital em termos de talento, tá? Então a gente tem um talento aqui, só não é um talento dentro de campo, mas na linha empresarial o homem é bom, viu? Já vou apresentar ele para vocês aqui. Mas antes disso, gente, eu queria que vocês nos ajudassem com as redes sociais aí, porque nós chegamos a 12, 15, 18 mil views nas redes sociais aí nos nossos últimos vídeos. Já estamos aqui por volta do 20º episódio. Então ajuda a gente, dá uma força se você gosta, compartilha aí com quem você quer que chegue conhecimento, com quem você sabe que está lutando aí, porque a jornada do empresário é muito solitária e a gente está aqui para se ajudar, tá? Para dizer que é possível. Bom, eu, Alexandre Aguilar e o Gabriel Mendes estamos aqui para poder trazer isso para você. Gabi, quer apresentar o patrocínio? Vamos lá. Pessoal, eu queria dizer que, assim como a Ale falou que a rotina e a jornada, né, do empreendedor ela é muito solitária, a gente tenta trazer aqui não só outros empresários para você conhecer a rotina de outras pessoas, mas também um conhecimento em alguns assuntos específicos. Então, você vai ver que, além de agregar um papo leve, a gente consegue trazer um pouco de conhecimento. Eu queria apresentar um dos nossos patrocinadores, que é a Sonar Data Design. A Sonar ela é especializada em transformar os dados do seu negócio em informação. Então, fazer o processo de tomada de decisão seu e dos seus gestores ser muito mais fácil. Se quiser procurar pela Sonar, é sonardd, de datadesign.com.br, o site. E as redes sociais é Sonar Power BI no Instagram. E o outro patrocinador, Ale? É Aguilar Consultoria. Os caras do podcast Os Sócios mandam um boleto quando o cara vem muitas vezes. Aqui eu vou mandar um contrato, sabe? O Pam vai receber Boa. lá já. Só pra ele assinar. já assina o contrato. Ô, gente, o que a gente faz? A gente ajuda na consultoria de gestão, tá? Então nenhum negócio vai para frente sem gestão e realmente a tomada de decisão de quem tá na cadeira de CEO é difícil, é dura, impacta muitas vidas. Então ter alguém, uma cabeça de fora para discutir isso faz uma situação ficar mais coesa. Então a gente erra menos. Basicamente é isso, tá? E para cartório? Para cartório, agora a gente está vindo com uma linha aí a novidade, né? Que é o projeto de manual de interinidade para os cartórios vagos e também para gestão de cartório de notas. Então, se você precisar de ajuda, pode contar com a gente aí. Bom, vamos apresentar o Lucas Crispim. 40 anos, meu amigo de longa data. Hoje ele é pai da Ruth, do João e da Sara. E a filha que dá mais trabalho é a Bel, né? A Bel, esposa dele. Bom, o Lucas, gente, ele é daqui de Ribeirão Preto. Você é nascido aqui, Pam? Nascido e criado. Tá. Eu chamo ele de Pam porque o apelido dele é Panqueca, eu não consigo falar Lucas. Precisava expor isso aqui, Eu cheguei né, na portaria do condomínio dele outro dia. Quem disse que eu conseguia falar que eu queria ir na casa do Lucas? Não conseguia. O Lucas começou ajudando o pai numa padaria bem tradicional de uma família tradicionalíssima. Todo mundo que é da nossa terra aqui conhece a família Crispim. Quantas padarias a gente teve? Começa contando um pouquinho aí pra gente, Pam. Xandão, é até difícil contar, a gente estava batendo um papo aqui antes. Aliás, obrigado pelo convite. Obrigado aí a oportunidade de estar dividindo um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas dores, das nossas vitórias, das nossas dificuldades. E que esse bate-papo aqui realmente ajude, contribua e impacte a vida de outras pessoas. Eu acho que esse é um dos nossos papéis aqui na Terra, né? Da gente poder contribuir em prol das outras pessoas. Boa, obrigado. E parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado aí aos que estão tendo a paciência de ouvir a gente aí. Mas vocês vão gostar. A gente estava até batendo um papo aqui antes, um pouquinho de começar o programa, e o Alexandre estava perguntando um pouco dos números, dos dados, né? E é até difícil contar, mas a gente chegou a ter, a gente enquanto família, né? Os meus avós, os meus tios, eu não participei dessa época do passado, porque como a história começa lá em 1968, chegaram a ter em torno de 15, 14, 16 padarias em Ribeirão Preto, não simultaneamente. São portugueses? Não são portugueses. Olha isso. Não são. Diferentemente nessa época era só português que tinha padaria. Não, isso foi lá em São Paulo, na capital. Aqui no interior nós viemos da fazenda mesmo. Que legal. Mas é tudo descendente italiano, né? Na minha família, sim, né? O meu pai é descendente italiano, de italiano com espanhol.
Mas por parte de mãe, que é da onde vem aí a origem das padarias, não são italianos, não. E quando você se lembra de ter começado, seu pai já tinha padaria e você ia ajudar ele na padaria? Não necessariamente. Nós começamos, o meu avô, né, que foi o precursor de tudo isso aí com os irmãos dele, como eu falei. E aí a história é até legal, tem uma entrevista com a Dani Lemos na CBN, né, tá no Spotify também, quem tiver curiosidade pode ir lá ouvir. Começou com os meus avós e o meu pai, lá no passado, né, a primeira padaria que teve foi na Luiz da Cunha, lá na Vila Tibério, bairro super tradicional aqui de Ribeirão. Terra do Botafogo. Terra do Berço do Botafogo. Exatamente. E ele entrou na padaria e quem estava do outro lado do balcão para servir ele era minha mãe. E foi ali que despertou o interesse. Foi a primeira vez que ele viu ela. Que legal, sabia não. Eu conto essa história até brincando. Ele foi comprar um sonho, ela estava lá, mal sabia ele o quanto esse sonho ia custar caro para ele. E aí começou a história deles, né? Aí ele foi trabalhar nessa padaria que era do seu avô Não, materno. Peraí, isso foi que ano, cara? Só pra gente ter noção dos primórdios aí. Eu vou te falar que não, foi por volta de 70, mais ou menos, 72. em torno... A padaria era do seu avô materno. Aí ele foi, encontrou sua mãe... Foi lá, tava passeando na rua, entrou na padaria para fazer a compra dele e conheceu a minha mãe atrás do balcão. Naquela época, como eram muitos irmãos, né, por parte do meu avô, os filhos dos sócios, né, do meu avô, do irmão do meu avô, trabalhavam nas padarias, mas nunca trabalhavam, nem sempre trabalhavam nas padarias que o pai trabalhava. Então havia ali, às vezes, um rodízio. Eu trabalhava com o tio, trabalhava com o outro tio. E a minha mãe trabalhava nessa padaria da Luiz da Cunha. E aí foi por volta de 1970 aproximadamente. Perfeito. E aí gastou o namoro, namoraram aí quase 10 anos, casaram. Caramba, pra época ficaram muito tempo namorando, né? Bastante. Acho que meu avô não liberou, não. Né? Mas aí eles herdaram a padaria ou eles Não, montaram aí a outra? história é a seguinte, o meu pai fazia direito, é bacharel em direito, e aí chegou a ter uma loteria, uma casa lotérica em Ribeirão, e só depois disso, em 1988, que ele fez uma sociedade com o meu tio, irmão da minha mãe, e teve a primeira padaria na rua Santa Catarina, ali no bairro do Sumarezinho. Ficaram 88. ali... Você deve ser de 80 mesmo? Eu sou de 82. 82. Entendi, você tinha uns 82. 6 anos. Tinha uns 6 anos. E aí ele ficou com essa padaria há quanto tempo? Ele ficou com aquela padaria ali até 93. E ali foi, inclusive, o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar na padaria ali, no caixa. Com 9, 10 anos eu fiquei... Legal. Eu aprendi a ficar no caixa. Que legal. Uma funcionária antiga nossa lá, ela me ensinava. Ficava no colo dela ali, já cobrando os primeiros clientes. Você devia curtir, né? Acho que criança sempre Cara, gosta, né? Acabava sendo até uma brincadeira, né? A gente morava muito próximo ali, dava meia quadra. E então a padaria era o quintal da casa praticamente, né? Então a gente vivia quando eu não estava na escola ou na rua brincando, que naquela época dava para brincar na rua, na praça, né? Hoje não mais. A gente estava ali dentro da padaria. Massa. E aí, por exemplo, na escola, você já pensava em ir para o ramo de trabalhar mesmo com isso? Não, de forma alguma. Eu tinha o meu comércio dentro da escola. Que massa, cara, que legal. Conta isso que eu tive também, eu te conto. Na esquina, entre a minha casa e a padaria, tinha uma papelaria, eu comprava lá uns colantes, tinha uns negócios lá que eles vendiam para colar em caderno, essas coisas. Eu comprava lá uma quantidade, colocava uma margem ali e saía vendendo no intervalo. É exatamente igual que eu fazia, velho, juro. Sabe como que eu fazia? Todo caderno vinha aquela primeira página, que é cheia de adesivo. Na época era Bad Boy, era a marca legal. Aí eu comprava a página das pessoas que compravam um caderno, pagava um pouco mais barato que o caderno, mas era a página lotada. Eu cortava os adesivos e vendia individualmente para as outras crianças. A gente era do mesmo ramo, então. Éramos do mesmo ramo, verdade. Que massa. Aí o tempo passou, quando você chegou colegial, assim, você... Aí
Exatamente, colegial. Aí, quando foi em 93, a gente vendeu, meu pai, na verdade, né? Vendeu aquela padaria ali no Sumarezinho e constituiu uma nova padaria ali montou uma nova padaria ali na Bernardino com a Barão do Amazonas, em frente ao Marista. Certo. Exatamente. Todo mundo conheceu, já foi nessa padaria aí, frente ao Marista. É a Pão Quente. Essa padaria, em 94... Vocês moravam em cima? Não em cima. Eu cheguei a morar ali, mas antes de padaria, logo que eu nasci ali, tem 3 prédios ao lado ali. Quem conhece aqui Ribeirão, ali na Bernardino de Campos, em frente ao Marista, tem uns prédios brancos ali, antigos pra caramba. Eu morei ali, mas não por conta da padaria. Foi quando a gente teve... Eu tinha acabado de nascer, fiquei até os 2 anos ali. Depois nós fomos para essa casa próximo a essa padaria na Rua Santa Catarina. E aí, quando montou essa padaria em 94 ali na Bernardino de Campos, um tempo depois, alguns anos depois, a gente mudou próximo ali também. Para facilitar o deslocamento, tudo, escola. A gente estudava ali no centro, depois o colégio acabou mudando ali para o alto da cidade ali. Então a gente morou próximo ali também, na Cerqueira César. Uhum. E aí, em 94, foi inaugurada essa padaria, que era um conceito bastante inovador para a época, né? Nós estamos falando de quase 30 anos Qual que era atrás. a diferença? Cara, era moderna, tinha uns balcões modernos, uma arquiteta bem arrojada. Você diz a estética. E o portfólio de produtos também. O portfólio. Que legal. Foi lançado ali com uma pegada até de um empório na época. Então, chegou você a ter... lançou a padaria em que ano? 94. Essa da Bernardino em 1994. E só uma E não fui eu, tá? Essa época aí era tudo todo pai, meu pai, perfeito. eu tava acompanhando. Aí, quando você só. diz de portfólio, só pra... Porque eu lembro, meu pai teve padaria também quando era Ah, pequeno. tá Né? A gente brincando. teve uma história muito parecida, né? Cara. Meu pai teve em Itatiba, chegou a ter 2 padarias na época. Eu ia perguntar o lance do portfólio que você falou. Padaria, eu nunca pensei sobre isso, então posso estar falando uma grande besteira. Mas padaria antes era meio armazém, não era? Tinha outras coisas sem ser... Não é essa pegada de padaria hoje, que é um pouco confeitaria e frios. Se você for num passado talvez até mais longe, principalmente nas padarias da capitais, tinha essa pegada de armazém, você entrava ali... Mas aqui não era assim. Não, cara, nem tanto. Não que eu me lembre. Já era antes dessa do seu pai? Me conta o portfólio antes e o que o seu pai fez, só para eu entender a diferença. Não, na verdade, o portfólio dessa padaria antiga, né, a primeira que ele montou, era um portfólio comum, né? O que você falou, era uma panificadora, tinha confeitaria, enfim, e demais. Perfeito, esse tradicional. Não tinha as coisas de item de empório, que é o que você quis dizer. Então, um vinho, um queijo mais elaborado. Quando ele montou essa outra na Bernardino, até pelo público ali do centro, tudo. mais elitizado. Era mais elitizado, exatamente. Ali ele colocou, eu lembro que na inauguração tinha até caviar, tinha uma adega de vinhos, assim, pequena, mas tinha, sabe? Pô, legal, entendi. Bem inovador pra época, uns frios mais refinados. Perfeito. E, enfim, depois até acabou, né, cara? Porque não adianta. Na padaria o que vende mesmo se você não trabalhar muito bem, né? Não era. A ideia não era virar um empório mesmo, era uma padaria. E aí acabou realmente ficando o portfólio de uma padaria, que era a linha de panificação, tinha salgados, enfim. Perfeito. Deixa eu agora evoluir um pouquinho na linha do tempo. Montou, tá lá, estabilizou, foi com um negócio diferente, entrou para lá, para esse mercado do centro em 94. Quando você percebeu que você precisava variar a frente de negócio? Quando você entrou no negócio, foi olhando e falou assim, cara, não tá legal, ou preciso ir para outro negócio, ou preciso expandir. Como é que foi essa sua percepção? Eu vou te falar, vou tentar aqui separar, né? Segregar tudo que era gestão antes de mim, que era o meu pai, e tudo que era... Você não falou nem o nome do seu pai, pô, dá uma moral para ele. Antônio Luiz Capa, Toninho, vulgo Toninho. E depois o que é... Mas não é o Marvadeza, viu? Não. E depois o que é que você quando eu assumo realmente, e aí eu assumo a empresa, enfim, e o que ela se tornou hoje, né? Até aí, meu pai sempre teve um perfil bastante arrojado também, bastante dinâmico, com uma visão bastante empreendedora. Então sempre teve essa vontade de crescer, tudo. E aí naquela época eu acredito né? Nunca tive uma conversa muito, me conta direito essa história. Talvez por ter nascido dentro dela, não tive essa curiosidade. Mas conhecendo um pouco dele, o perfil dele realmente demonstra isso. Ele falou, cara, daqui não dá para crescer. Demos com a cabeça no teto. Ele chegou nessa conclusão? Creio eu que sim. Tá. E aí, o desejo de continuar crescendo,
o Pão de Açúcar, né? Aí que tá um ponto, né? O Pão de Açúcar aqui, antigamente tinha 2 lojas do Pão de Açúcar em Ribeirão, 2 ou 3. Era da Independência, que até hoje tem ali. Perfeito. O da Ribeirânia, que era aquele que era do lado da Unaerp, que hoje ali é o prédio do São Francisco, ali do Rap Vida, que tinha um Pão de Açúcar ali. E tinha um no centro. Lá era o antigo Jumbo Eletro, ou eu tô louco? É, acho que era, hein, cara? Acho que você é mais velho que eu, né? E aí essa loja da Independência, um dos diretores lá, dos gerentes, chegou, viu aquela padaria maravilhosa, conhecia, falou, cara, eu quero isso dentro da minha loja. Como é que eu faço para ter? Porque antigamente supermercado tinham muito poucos, existiam muito poucos Falou isso supermercados. pra você? Falou isso pro meu pai. Pro seu pai. Ah. E aí ele falou, como é que eu faço? Ele falou, quero levar vocês para lá para dentro. Eles tinham já, acho que uma terceirização de padaria na época. Tudo isso em 96, mais ou menos. Uns 2 anos depois que a gente inaugurou. E aí eles fizeram um contrato lá e foi assumida. A gente assumiu a padaria do Pão de Açúcar dali da Independência. Que legal. Com toda a linha, inclusive com os funcionários. Os funcionários que já funcionários eram nossos. Ah, eram de vocês, exatamente. que legal. Foi feito um contrato ali de remuneração na época condizente e a gente levava todo o portfólio, praticamente tudo pronto, né? Não era nada feito lá, assumimos somente o balcão à frente ali da loja. E aí era feita a gestão de quebra, a gente definia quais eram os portfólios que deveriam ser vendidos, tudo. E realmente, cara, foi logo na virada, eles fizeram uma reforma grande na loja, foi aí que ele veio e falou, cara, eu quero levar esse conceito para lá, uma loja que vai ficar linda, maravilhosa. E aí a gente assumiu. E, puxa, cara, deu super certo. Super certo. O negócio lá decolou, vendeu pra caramba. Cara, eu não sabia disso. É. Que legal. E aí veio uma segunda onda, né? Que aí que levou a gente para a parte de fábrica da empresa, né? Sair mesmo da padaria, começar a olhar para fora do balcão. E aí eles chegaram e falaram assim, ó, cara, agora tem mais 2 lojas aqui. Com Pão de Açúcar, certo? Com Pão de Açúcar. E vocês precisam assumir. Aí assumimos as outras 2. Aqui de Ribeirão. Aqui de Ribeirão. Perfeito. E aí ele falou, agora nós vamos fazer uma outra reforma na loja. O pão vai vir, que antes levava assado. Certo. Levava assado e vendia lá. Perfeito. Falou, agora o pão vai vir congelado de uma empresa não sei da onde, um produto importado, e nós vamos assar em loja, porque a gente entende que assar em loja tem o cheiro, tem a questão do aroma, da sensibilidade. Mas aí não ia ser o pão de vocês. Exatamente, aí que tá. É porque vocês estavam na mão deles, né? Se eles falassem, ó, acabou, né? Mas o negócio acabou mesmo. Eles falaram, ó, acabou, agora vai vir um outro fornecedor e... Caramba! E aí... E não tinha um contrato para respaldar Calma vocês aí. disso? Puxa, Calma aí. cara, aí eu não sei te falar. Eles não tiraram vocês, eles incluíram um fornecedor acho que novo tiraram. de pão. Não, eles avisaram que eles iam tirar o fornecimento de pão francês Perfeito. nosso. E aí o meu pai na época falou, cara, esquece isso. Eu vou trazer o pão aqui para assar na loja. No fim, isso ele conta, ele verbaliza. Ele nem sabia se isso ia dar certo ou não. Ele falou, não vou aceitar, eu vou trazer o meu e vou assar aqui. Vou trazer o produto cru e vou assar aqui. Ele falou, mas como, cara? Não, vou trazer nos carrinhos aqui e aí a gente assa aqui. Isso não existia, nunca tinha feito isso, nem teste. E ele falou, cara, pode dar certo. O cara do Pão de Açúcar falou, vamos fazer? Falou, cara, só que eu vou te falar um negócio. Se não der certo isso aqui, eu tô morto e você tá morto. Nós vamos morrer junto. Porque eu vou bancar você e tem esse eu fornecedor vou de fora. aqui, é uma Cara. determinação da matriz e aí nós estamos fora. Faz uma janela aí. Que legal, cara. O problema, às vezes, é a maior oportunidade da sua vida. Exatamente. Exato. Já pode fazer o corte aí, viu? Essa fala aí. Exatamente. Mas, olha, pra fazer o corte, não fala pode fazer o corte, que o corte fica ruim. Eu sempre tô pra te falar e eu esqueço. Mas Então tá bom, não faz o corte. Já tá ao vivo. Uma coisa do pão que você falou. Vocês vendiam as outras coisas fora pão. Então, queijo e tal era de vocês, dentro do Pão de Açúcar. Ou Queijo não. Toda a parte de panificação. Ah, pão, rosca, Exatamente, brioche, sei lá. exatamente. A linha de entendi. confeitaria. E aí essas outras coisas vocês iam manter. Eles iam tirar só o pão francês de vocês. Exatamente. Só que devia ser 70% da venda. 80% da venda. Perfeito. 80% Caramba, seu pai teve uma puta sacada, que legal. Acho que ele fez... Não, eles não tinham quase. Eu acho que ele não... Ou você nada, ou você nada. Exatamente. Caramba, e o cara aí? que bancou ele também foi muito... O cara foi muito parceiro. E Esse nessa cara época era você muito tinha legal. quantos anos, só pra eu situar?
Ai, cara, eu vou te falar. 42, mais ou menos. Não. Devia ter uns 14 para 15 anos. Entendi. Já trabalhava ali, Já gostava ficava do no negócio, caixa, mas desde tá. sempre, tudo, tava acompanhando de Mas não longe. debatia estratégia. Não, Então, na nem- época, você nem entendia. Puta, não vale a pena porque... Não, isso aí Entendi. eu nem participei dessas conversas. Fiquei Perfeito. sabendo depois de Perfeito. acontecido mesmo. Perfeito. E aí, isso tudo em 96, quando foi em... Aí, cara, resumindo, deu certo. O negócio, puseram lá uma climática para estabilizar o... Então, para vocês terem uma ideia, o produto ia cru, era fabricado no fundo no fundo da padaria. O mesmo produto, O mesmo... mesmo produto, do mesmo Caramba. jeito, colocado nas esteiras, colocado em carrinho de transporte, levado em van, em perua Kombi. Do jeito que desce, Exatamente. nas costas. Levava, chegava lá, armazenava numa câmara resfriada, né, a 10 graus, 12 graus, com temperatura e umidade que precisa. E aí, conforme a demanda ia assando, cara. E, cara, eu rebentou de vender quando eles colocaram Lógico, o vai fazer todo cozimento do pão sentido. na frente Todo da sentido, é o loja cheiro. ali. Uma loja que vendia, pra vocês terem uma ideia, uma loja que vendia de 2 a 3 mil unidades por dia de pãozinho francês, chegou a vender 12 em domingo. Vendia em média 10. Que legal, cara. Fazia Que fila. legal. Esse pãozinho do Pão de Açúcar era famoso, tem gente que fala dele até hoje. Que massa, É, que e massa. ali foi a grande vitrine de tudo, cara. Mas só uma pergunta, isso versus o que era feito no padaria era parecido? Porque a padaria assava lá. Ou Era tinha alguma exata- coisa? Era só o transporte que dava medo, como a gente não conhecia. Não, tinha... perfeito. A minha dúvida é, por exemplo, um cliente que fosse no Pão de Açúcar, ele ia ter meio que o mesmo pão que fosse na sua padaria. É exatamente o mesmo produto. E aí você disse que ficou famoso, acho que por causa da inovação, de ser feito no supermercado, o É. cara... Ah, entendi. Entendi. E o que acontece também? O número de pessoas que circulam numa loja de supermercado é infinitamente maior do que numa padaria. Perfeito. Eu lembro que na padaria tinha um giro de pessoas em torno de 1.200, 1.300 pessoas por dia. A loja do Pão de Açúcar da Independência, 25 anos atrás, quase 30, que não existia quase supermercado em Ribeirão, era tranquilamente mais de 10 mil pessoas, né? Caramba, entendi. Então era o volume de pessoas ali, e aí a disponibilidade do produto, que era ótimo, com o cheirinho, tudo, Massa. que aí estourou a boca do balão, cara. Essa situação da percepção deles, que estava correto como franquia, de que o assar lá aumentaria a venda e a fidelização de clientes, estavam corretos. Inclusive, tem um convidado nosso que veio aqui que falou sobre essa experiência do pão, né? Que ele fez uma rede de supermercado, se eu não me engano, de Minas. E que realmente eles soltavam... É uma empresa de design que chama WHF. Foi contratada porque uma rede de supermercado, o percentual de padaria dela era muito baixo, a venda de padaria. E você sabe qual é a rede? Não? Cara, eu já soube, mas eu não lembro o nome. Às Depois vezes é eu cliente procuro e nosso. te falo. Pode ser que seja. Aí ele soltou um temporizador. A hora que o cara punha no forno, ele soltava um temporizador. Então o cara sabia há quanto tempo ia ter pão quentinho. Entendeu? É, tem muito Em 10 disso. minutos, pão quente. E soltava cheiro na loja de pão quente. Que loucura, Tem nossa. mercados aqui na cidade que tem uma sirene, pra você ter uma ideia. Ah, O cara que sai o pão legal. E, o bairro inteiro ouve. Massa. Mas seguindo na linha temporal disso, Lucas, aí beleza, estourou o Pão de Açúcar. E aí como vocês falaram, cara, isso daqui faz sentido em outros negócios? Na verdade, não foi nem a gente, cara. A gente, de novo, como se tornou uma vitrine muito grande essa loja do Pão de Açúcar, outros supermercados menores de Ribeirão começaram a olhar aquilo ali e falaram, cara, chamaram a atenção, né, dos empresários. Falou, cara, eu quero isso para minha loja, quero colocar esse conceito dentro da minha loja. E aí a gente acabou sendo puxado. Posso fazer uma janela aí? Lógico. Porque faz muito sentido todo mundo entender. Se você está ouvindo nosso podcast, você tem 20 anos, você não vai entender o que era fazer pão na padaria. Porque eu lembro do meu tio, meu saudoso tio Beto, que também era da família Crispim, também tinha uma padaria no centro da cidade. Ele falava, Alexandre, o problema da padaria é o padeiro. Porque os caras tinham que entrar 2, 3 horas da manhã para fazer a massa para poder ter pão quente no outro dia. Porque às 5 horas da manhã, 5h30, tinha que estar o forno saindo primeira levada de pão. E quando ele faltava, esse padeiro? Exatamente, Eu já cansei exatamente. de madrugada atrás de padeiro. Então, era um problema gigantesco. Outra coisa, não existe padaria sem pão. Então, não tinha padeiro, não tinha pão, não tinha padaria. Então, era um problema... Quando você resolve a logística do pão, você resolve o problema do negócio, que era totalmente dependente daquele tipo de mão de obra. E uma coisa para acrescentar nessa época que tinha o fato de você gerir o padeiro. Então, meu pai teve padaria, o padeiro roubou ele, por exemplo.
Porque não tem como você, como dono de negócio numa época que não tem câmera, não tem sistema 100% feitinho, você ficar toda hora que a padaria tá aberta. Porque ela vai das 2 da manhã às 10 da noite. Você vai ficar... Não dá. Não tem condição. É inadministrável. Exato. Aí os outros supermercados foram pedindo. Por exemplo, esse forno do local, era o supermercado que tinha. Vocês só levavam o pão. Exatamente. A gente só levava o produto. Então vocês davam como se fosse uma consultoria inicial. Ó, vocês vai precisar coloca comprar esse isso, equipamento aqui, compra essas esteiras aqui, essa climática aqui, que era para armazenar o produto depois que ele chegava na loja, né? Porque tinham fatores climáticos. Pô, se chovia, automaticamente o volume de clientes na loja acabava caindo. Tem dia que você vende um pouco mais, tem dia que você vende um pouco menos, nem sempre é uniforme, né? Então o mercado foi te chamando, aí você atendeu. E aí a gente falou, pô, legal, vamos fazer isso aqui. Começou aí uma segunda rede, a Rede 10 aqui de Ribeirão. Sei. Sim. Onde o falecido Henrique, o Rodrigo Canezin, enfim, o Borba, eles... Pô, lembro deles como se fosse hoje, lá na padaria mesmo. Queremos levar isso aqui para as lojas e tal. Que legal. E aí começou. E aí a gente montou... Pô, legal, a padaria agora não dá mais. Precisa montar uma fábrica, uma fabriquinha. Olha, cara, eu não sabia que tinha sido isso. E aí montamos uma fábrica pequena, que no fundo era só era uma padaria, na verdade, só que não tinha o balcão, né? Com duto de congelamento gigante. Não tinha congelamento naquela época, era tudo resfriado. Nós estamos falando de 96. A Gol de Pão veio só em 2007. Nós estamos falando 10 anos antes. Que eu, do alto dos meus 25 anos, não lembro disso. Então. E aí montaram a fábrica. E aí começamos a atender outras lojas dentro da cidade. Existia uma limitação logística, porque é um produto in natura. E resfriado, não era congelado. Vida útil de horas. Vida útil de horas. Caraca. Exatamente. Bem armazenado. Então você tinha que fazer uma logística umas 2 vezes por ponto de venda. 3 vezes a 4 vezes. Era um negócio maluco. Então, o maior custo era quase logística, então. Não, era 100% logístico. 100% entendi. Não, tudo bem. Representava a maioria era logística. O custo maior era logístico, seguido de farinha. Caraca. Então era um negócio maluco. Porque você levava os pães, depois você tinha que ir lá recolher as esteiras vazias para depois abastecer de novo, voltar algumas horas depois. Então, assim, era e desde o começo antes da Gol de Pão, você já foi pro negócio, então você já ajudava o seu pai. Aí o que aconteceu? Aí por volta dos anos de 98, eu comecei aí a entrar junto na padaria. Aí já existia essa fábrica. Separamos, aí por um tempo eu administrei a padaria, meu pai administrava a fábrica, depois invertemos. E aí aos poucos a gente foi migrando de padaria para fábrica. Exatamente. Na verdade a padaria ela sempre existiu até 2007. Ela permaneceu lá, a gente continuou com essa fábrica de pães resfriados e por 10 anos. E aí, depois que a gente fundou aí a Gol de Pão hoje, né, que todo mundo conhece. Mas que tem por crescido bastante. Fundou a Gol de Pão? Por que não manteve a outra? Então, aí que tá. Como eu falei, a questão do transporte inviabilizava qualquer crescimento. Então, eu não poderia ir para Cravinhos, que é uma cidade aqui do lado, porque inviabilizaria por conta do transporte. Como eu falei, a vida útil do produto era super curta. A questão de você ir e vir dentro do mesmo cliente 3, 4 vezes por dia era uma loucura. Não tinha como administrar um crescimento um pouco maior, né? Então, por volta dos anos de 98, 99, 2000, começou a surgir a panificação congelada, que na verdade existe na Europa há anos, desde 1970, 1980. Você trouxe de lá? O conceito é de lá. Alguns equipamentos iniciais vieram da Itália, túneis de congelamento. Digo isso de empresas que importaram nessa época para começar a desenvolver internamente. Importaram para conhecer o equipamento, porque era uma tecnologia muito nova para o Brasil, né? Era um ultra congelamento. Então, no caso da panificação, o produto tem fermento para poder crescer depois e assar, né? E fermento é um ser vivo, então você precisa congelar ele a menos 18 no núcleo, porque se você deixar ele lá vai continuar. Por menos, ele vai continuar agindo, e você tem que congelar rápido, para você poder preservar ao máximo as características dele. Por isso o ultracongelamento. Mas essa inovação de panificação congelada, vocês, como que vocês tiveram contato com isso? Vocês estavam procurando, vocês reagiram, no mercado estava fazendo? O mercado começou a falar disso nos anos
em 98, com o início dos anos 2000. Começaram a se falar disso. Fornecedores começaram a procurar, né? Cara, tá saindo um conceito novo, tudo. E a gente começou a ir atrás. Pô, legal, acho que faz sentido. Esse é o futuro para começar a realmente expandir o negócio. Aí sim a gente tem condições de ir mais longe. Uhum. E aí, aliado a isso, né, que a gente acabou de falar aqui, a falta da mão de obra especializada, né, do próprio padeiro, pode surgir uma nova onda aí, vamos olhar com um pouco mais de carinho aí e se debruçar em cima. Se a gente for pensar como é que era o mercado de panificação e como é que ficou depois dessa tecnologia, mudou absurdamente. Não, completamente. Hoje você chega em qualquer posto, tem pão quente toda hora no meio da estrada. Completamente. Não existia isso, cara. Capilarizou demais a venda de pães, porque justamente e com por qualidade, isso. não é um pão ruim. Não. Você consegue preservar. Não é. Se eu te colocar aqui 2 pães, um feito artesanalmente, na hora, e todos são artesanal, né? Mas um outro feito dentro da nossa fábrica, das nossas fábricas, colocar aqui, você não vai conseguir diferenciar. Eu vi esse E eu vou te falar que nem eu. Caramba. Mas desde o começo já foi assim? Não, ela foi melhorando. Ela foi melhorando, mas desde sempre, tanto que foi um dos fatores da gente demorar, nós conseguimos, como eu falei, né, entre 98 e 2000 já ouvia-se falar, a gente já estava com o desejo de ir para a panificação congelada, mas nós só fomos no final de 2007, ou seja, nós demoramos aí 7 anos para começar a entrar nesse mercado de congelados. E um dos pontos preponderantes para a gente não ir antes ou ir nessa hora foi justamente tentar falar, nós só vamos sair a partir do momento que a gente conseguir ter um produto igual a gente faz hoje. Que legal. Reconhecido aqui na cidade pela qualidade. Legal. E aí nós conseguimos. E como foi essa aposta? Vocês tinham um capital guardado? Não, cara, esse foi o segundo fator que demorou para fazer acontecer. Devia ser caro, né? O equipamento hoje sempre foi e hoje não é diferente. Tudo relacionado à cadeia de frio é muito caro. É muito caro. Exato. Então, você pega equipamentos para congelar. Se você falar, então, em equipamentos já automatizados, como a gente tem lá, girofreezer, tudo, um equipamento é uma casa de milhões, né? Então, fora para manter, né? Custo de energia, então... E eu não sabia. Toda a cadeia de frio, os próprios veículos de transporte para armazenagem. Então, toda a cadeia do frio, desde quando nasce o produto, né? Lá na produção, dentro das fábricas, até a entrega no PDV, né? No cliente final, toda essa cadeia ela precisa estar totalmente refrigerada não, congelada no nosso caso, né? Menos 15, menos 12, menos 18. Então é algo realmente muito caro para constituir, muito caro também para se manter. O custo de um KM de um veículo congelado é o dobro de um veículo de carga seca. As câmaras para armazenamento, os equipamentos para trabalhar, as empilhadeiras para trabalharem dentro dessas câmaras. Não, e para vocês devia ser muito difícil, porque vocês já tinham um ativo da outra tecnologia, né? Então, caramba, eu abandono esse meu ativo que tô vendendo, tô ganhando dinheiro para apostar nesse novo que passaram 7 anos analisando, então pensaram muito bem sobre. Mas mesmo assim, esse passo é muito difícil de dar também, né? O que aconteceu é que a gente, por um período, manteve as duas empresas. A gente manteve a empresa de refrigerado, porque tinha alguns clientes que não abriam mão daqueles produtos ali, tinham muito medo, ainda existia naquela época, né? Até 2000 a gente ficou com essa até 2010. Então, a gente ficou praticamente 3 anos trabalhando em paralelo com as duas, né? Uma crescendo, que é de congelados, indo longe, começando a ganhar outras cidades. O negócio que começou embrionário começou a crescer. E essa ali estabilizada, né? Mesmo porque não tinha para onde crescer, até começando a diminuir. Porque alguns clientes a gente... Canibalizava, Para vocês era melhor vender a congelada? Opa, muito melhor. Muito entendi. melhor pelo fator logístico, né? Perfeito. Porque na refrigerada você não tinha nem final de semana. Era sábado, era domingo. É verdade. Era Natal. E conseguia repassar esse preço? Tipo, a congelada era mais barato? Ou vocês falaram, vamos botar o mesmo preço? Ela era mais barata. Vendendo? Ela era mais barata. Mais barato. Era um pouco mais barata. Apesar dos insumos, como por exemplo o frio, que não deixa de ser um insumo caro, ainda assim ela é mais barata. Principalmente a hora que você começa a crescer, que aí você começa a ganhar
escala e tal. Na minha cabeça, eu tenho que o pão congelado é pior. Não sei se eu ouvi na época, se era um Mas rumor. qualidade, qualitativo? Mas nunca fiz teste. Mas na minha cabeça sempre eu ouvia isso. Não tem que ir em padaria que o pão é feito num lugar. Não, isso é um paradigma grande. Que doido. Que poderia ter na época, falavam, mas ninguém provava mesmo, né? Eu vou te falar que existem redes tradicionalíssimas na nossa região, no nosso estado, na capital, tradicionais mesmo na capital, que a gente atende hoje, que é o dono, que vem de família portuguesa, família italiana, e o cara tem amor na padaria do supermercado, que existia um paradigma gigantesco e foi quebrado. Então, o cara acabou se permitindo, foi difícil, anos ali batendo, tentando convencer, tudo, a equipe comercial lá. Faz teste cego, faz não sei o quê. E hoje o cara não troca por nada. Ele fala, cara, vocês resolveram operação é outra. um problema exatamente, sem contar padrão, sem contar controle de estoque. Uma dúvida, por exemplo, quando vocês começaram a fornecer as outras padarias, teve ciúmes das padarias? Tipo, não vou comprar deles porque eles têm aquela padaria lá. Cara, não muito assim, mas um pouco, sempre teve, né? Mas nada que prejudicasse. Algumas padarias, a padaria ainda foi o último da cadeia a se convencer a migrar para a panificação congelada. Muitas padarias hoje em Ribeirão mesmo ainda produzem o próprio pão, né? Algumas já realmente cederam, entenderam que é um caminho bom, tudo, mas existem aqueles que preferem ainda e tudo certo, né? Acho que, enfim, tem dado certo e continuam aí com a produção. Mas não, acho que não. A gente sempre teve um relacionamento muito bacana. Legal. A gente sempre foi muito conhecido, como o Alexandre falou aqui. No meio de padaria. Uma reputação bacana. A gente sempre prezou e conseguiu realmente entregar aí a boa índole para todos e a gente nunca teve problema com relação a isso, não. Vai lá. Eu queria fazer uma linha do tempo aqui, porque os desafios que vocês enfrentaram, porque quem olha o negócio hoje, quem te conhece hoje, quem olha o negócio, parece que veio assim, né? E você não vê a cadeia, então com certeza a gente tem que dar parâmetro para o empresário olhar para o negócio dele hoje, quem está ouvindo a gente, e falar, cara, que etapa que eu tô dessa história que eu tô ouvindo? Porque, querendo ou não, as tomadas de decisão que seu pai teve, que depois você teve, é que fizeram vocês chegar no patamar que vocês estão hoje. Eu, antes de entrar nessa linha do tempo, eu só queria dizer que quando você fala de redes tradicionais e que mantém a situação preserva as características do pão, como que chama aquela lanchonete que a gente para voltando de São Paulo que você gosta pra caramba? Madeiro? Madeiro. O Madeiro, eu percebi que um dos diferenciais, todo mundo fala do pão. O pão do cara vem congelado, ele pôs um forninho igual do Habib's ali do lado e passa o pãozinho forneando na hora. Então, querendo ou não, mudou, o cara consegue atender no meio da Anhanguera, uma qualidade de um pãozinho feito na hora ali. Então, realmente fez muito sentido isso. Na linha do tempo, o que eu quero dizer? Começou com uma padaria num bairro, depois enxergou que aquilo ficou pequeno, que ele precisava atingir outro público, foi para lá, mas não levou a mesma padaria. Ele levou um portfólio diferente, com um design diferente. Por quê? Uma visão diferente. Eu falo muito que quando você está numa... essa questão do design da arquitetura vende muito e fica muito claro a hora que você vai numa cidade que você não conhece, você olha a porta do restaurante e você fala, aqui eu como, ali eu não como. Você não sabe o que tem lá dentro, mas aquilo passa um recado para você. Então, na verdade, vocês entenderam isso e fizeram uma padaria diferente. Que foi o que fez o Pão de Açúcar se interessar por vocês. Porque se você não estivesse entregando o valor, não seria você. E aí você foi para uma loja, entregou valor, te deram outras 3. E depois veio o maior problema da sua vida, que foi a maior solução da sua vida. Tipo, cara, chegou um fornecedor de fora, eu estou impondo goela abaixo. E outra coisa, você já estava com 3 lojas com eles e 1 ou 2 fora. Ou seja, você estava mais na mão deles do que do seu negócio. Talvez se tirasse essas 3 lojas, talvez vocês quebrariam. Sem dúvida. Então, bateu a água, seu pai falou, não, filho, eu vou nadar, faço eu. Não tinha outra saída. Ele falou, agora é tudo ou nada. Exato. Então, para você que está ouvindo, às vezes o que você está encarando como maior problema, veja como você solucionar, porque todo mundo vai ter. Ele transformou, o Lucas transformou e o pai dele transformaram esse problema na maior solução que atende hoje. Só para vocês terem noção aí do que é a Gold Pão, tá? Hoje ele tem 1.500 pontos de venda, atende São Paulo, o estado todo, parte do Paraná, parte de Minas, parte do Rio de Janeiro, tem mais de 500 funcionários, está passando por um processo de governança corporativa e deu o que fazer para eu arrumar meia horinha desse homem para vir aqui hoje. Sabe por quê? Eu já fui comer os pães, o portfólio, eu fiquei besta, porque eu indico ele para alguns clientes nossos, inclusive o João, um abraço pro João.
Ele falou que Qual te João? ligou, ele montou na o frente do bar do João, Nelson. Pô, abração pro Empório João. do João. Vai lá, gente. Empório do João. Ele falou, Alexandre, se eu não colocar pão aqui, eu não crio fluxo no meu empório. E é possível ele não saber nada de pão, ter pão fresquinho, por quê? Por conta da tecnologia que vocês levaram para tudo quanto é negócio. Só que eu fiquei besta porque eu falei, cara, é croissant, é pão de queijo, é dadinho de tapioca. Lembra quando a gente comentou de internacionalização? Você falou assim, Ali, já estudei, pensei o que daria para eu fazer de produto logístico internacional seria esse. Então você vê um forno de Minas que consegue vender. E tá saindo do forno já o nosso para fora também. É? Logo, assim, Bora, né? dentro. É. Então, querendo ou não, gente, não chega à toa. Então, os seus problemas são solúveis e a gente precisa pensar e ver o que a gente vai fazer, porque mercado tem para quem entrega. Ô, Pan, agora fala pra gente, depois desses big numbers aí, qual que é a meta da sua empresa para esse 2023? O que você está pensando? Qual que é o seu negócio? Xandão, a gente acabou de construir em 2022, no segundo semestre, um plano para os próximos 3 anos. E olhando só o mercado B2B, né? Que a gente atua também no mercado B2C, a gente está falando muito aqui de B2B, né? O B2B, para quem não sabe, a gente Business vende... to business, exatamente, né? A gente vende aí para outros outros negócios. Então, a gente vende para a padaria do supermercado. Lá o produto passa por uma transformação e aí sim chega ao consumidor final. Mas a gente tem também a linha para o consumidor final, que é a linha dos pães O cara de que quer assar em queijo. casa. Exatamente, você compra Que hoje... tá no supermercado. Exatamente, estão nas ilhas dos supermercados, conhecido pela marca Biatino, é uma outra marca. A gente está falando aqui muito de Gold de Pão, né? Mas tem a Biatino, que é uma segunda marca da empresa, que atua diretamente com o consumidor final. E hoje qual que é a proporção? Ah, cara, é esmagadora B2B. Tá 90, entrando, topou no pé, né? Estamos começando aí com o B2C, tem pouco tempo, vem crescendo bastante. Estamos começando agora um projeto com o canal indireto, que é o canal de distribuidores, brokers. Então, nós estamos estruturando esse canal agora. Só faz a janela, fala o que é um canal indireto pro pessoal. Canal entender. indireto são canais, a gente chegar nos supermercados por outras pessoas, por outras empresas, né? Então, são os distribuidores, que são os nossos parceiros, são os brokers e demais frentes de trabalho aí que a gente consegue atuar não com a nossa força de venda própria, sim com a força de vendas terceira. Esse é o canal indireto, basicamente conhecido como distribuidores. Então, ainda é muito forte o canal B2B, né? E aí a gente constituiu agora um plano para os próximos 3 anos, né? 23, 24 e 25, de dobrar 2 vezes e meia, o volume vendido para esses próximos 3 anos, né? É um desafio enorme, gigantesco, mas a gente fez um estudo pesado aí de quase 12 meses, apoiado por uma consultoria, envolvendo toda a nossa liderança comercial e também toda a nossa liderança interna. E aí, vamos lá, agora vamos arregaçar a manga e trabalhar, né, cara? O mercado está super concorrido, a gente está passando por uma transformação enorme. Existem muitas empresas, como qualquer segmento hoje, né, cara? De tudo quanto é concorrente, de tudo quanto é tipo. Gente que trabalha informal, gente que trabalha de forma duvidosa e por aí vai. E esse mercado é consolidado? Tem alguns grandes players? Tem alguns grandes, cara. Já está se consolidando. É um mercado que está consolidando, já está passando por algumas fusões aí. Que legal. Aquisições. Nessa linha, Pan, que você falou, como que você conseguiu se manter atualizado ao longo do tempo? Eu digo no quesito de educação formal, às vezes não formal, mas como que você se mantinha? Porque o negócio passou por um crescimento gigante. Então, começou de uma padaria, você começou lá como criança, você deve ter feito faculdade na linha. Como que foi essa parte para você? Eu não entendi a tua pergunta. A minha pergunta é muito de como você, com os desafios que você tinha no negócio, que ele foi mudando ao longo do tempo, como que você trazia conhecimento para você para poder tomar as melhores decisões nisso? Sempre busquei pessoas para trabalharem com a gente, muito melhores do que eu e especialistas nas áreas que precisavam. Você nunca foi muito de então vou botar a cabeça nos estudos e vou fazer um curso de tal coisa. Não dava tempo, cara. Não dava tempo. Precisava tocar o negócio e trazer. Não tinha condição e não tinha tempo hábil em virtude do crescimento. Um negócio que nasceu do zero, literalmente, e cresceu. O Xandão deu alguns números aí. Cresceu de forma rápida, exponencial.
Nem se eu quisesse me dedicar todo o tempo, durante o dia inteiro, para me preparar, eu não ia conseguir, né? Que legal, cara, que legal. Nunca tinha visto essa resposta. Mas nem livro, assim, essas coisas? Não, claro, eu sempre lia bastante, buscava, sempre fiz alguns cursos, alguns treinamentos. Isso aí é FF. Isso é FF. Senhor, prepara alguém bom para me ajudar aqui? Não, cara, eu sempre busquei, sempre me associei a algumas empresas e falei, precisamos juntar gente boa, preciso me filiar a pessoas, trazer para perto de mim, dividir aí realmente a bola, ombro a ombro. Então, sempre buscamos pessoas no financeiro, especialistas na área financeira. Porque uma empresa familiar, qual que é o grande problema, né? Entre aspas, né? Isso não é nenhum problema. Mas, às vezes, a gente acaba privilegiando o relacionamento familiar, o relacionamento interpessoal à competência. E, muitas vezes, elas andam juntas. Existem grandes empresas familiares que a gestão toda está na mão de famílias, de irmãos, de primos, de um monte de coisa. E aí você tem pessoas especialistas nas áreas, que se especializaram e deu tempo do negócio crescer. Então tem empresas familiares de 30, 40 anos que lá hoje tem o CEO na mão da família, tem um diretor financeiro, enfim, tudo certo, está andando. Eu tinha meus irmãos, a Priscila chegou a fazer um curso de nutrição, o Davi, na época, não estava aqui, estava fazendo um curso uma faculdade de engenharia mecânica em São Bernardo do Campo. E aí, eu sempre tive esse desejo, né? Acho que isso sempre foi muito intrínseco em mim, né? Eu sempre de buscar realmente a profissionalização, né? Que massa. E por não ter vivido nunca o mundo corporativo, por nunca ter tido experiência, mesmo porque por conta da idade, e por ter fundado a empresa e sempre ter me dedicado 110% do meu tempo ali, eu falei, cara, eu preciso trazer gente de mercado. Então, a ideia sempre foi essa, né? Buscar especialistas para a área de produção, para a área de finanças, para a área de vendas, pessoas que realmente agregassem para o negócio, para as áreas. E para mim também, para o meu desenvolvimento, né, cara? Porque eu falo isso lá, a gente tem um comitê gestor nosso, né? Que são o pessoal da diretoria lá. E eu aprendo todos os dias com cada um deles. Então, realmente é uma troca muito legal, cara, muito legal mesmo. Então, foi dessa forma aí que eu achei. Que legal, cara. Gostei muito da sua resposta. E lógico que o negócio proporcionava também, né? Dava para fazer, porque, poxa, o negócio crescendo. Perfeito, cara, exatamente. Faz sentido esse trazer. Ponto é muito bom. Lógico que você não vai acabar inchando, trazendo um monte de gente de mercado, se não faz sentido naquele momento você agregar esse tipo de mão de obra, enfim, de pessoas dentro do teu negócio, né? Bom, eu que te conheço há muito tempo, sei que isso é uma virtude sua, não ter vaidade, porque é muito difícil. E a pessoa que é vaidosa, ela só se automutila. Ela só deixa de ganhar com isso. Não tem outra situação. Então, na verdade, a pergunta que o Gabi te fez, se você poderia ter ido buscar conhecimento, sim, mas você ia ficar melhor que aquele cara? Naquela especialidade? Dificilmente. Então, você precisou comprar expertise, esse cara se pagou e sobrou, e você cresceu. Mas ele devia ter um talento de identificar esses talentos, assim, vamos dizer, que é a minha função hoje, né? Cara? Legal demais. Eu tenho lido um livro, lido alguns livros, né? Até em conjunto lá com a Ana, que é a nossa gestora de gente e gestão hoje lá. Então, um dos papéis dela é cuidar do desenvolvimento humano, né? Aliás, o grande papel. E, inclusive o meu, né? E a gente tem lido lá alguns livros e é exatamente isso. O papel hoje do CEO, que seja a pessoa que está à frente do negócio, tudo é identificar e colocar as pessoas certas nos lugares certos, no momento certo. Então, esse é o grande jogo de xadrez, né, cara? Então, é um desafio enorme, mas é muito legal, cara. A gente fala sempre de case aqui. Eu não sei como é que é seu relacionamento com os clientes, qual foi seu maior desafio, o que você teve de relacionamento com algum cliente, que é um caso que você fala assim, cara, isso daqui eu fiquei assustado, me deu prazer no que eu faço. Você tem alguma história que você viveu com algum cliente que é bacana de ser contada aqui? Puxa vida, tem um monte de história. Agora de cabeça, Xandão. Vou puxar um comentário e você pensa nessa resposta. Que você estava falando de o negócio propiciava isso. E o Thiago Nigro estava falando isso, acho que eu vi o podcast dele na semana passada. Que quanto ao negócio dele também, que o negócio dele tem ainda um crescimento muito vertiginoso. E que muitas vezes ele conseguia atrair talentos que iriam para grandes empresas, comparando com a dele, muito maiores,
por conta desse crescimento. Pela pessoa ver esse crescimento, então isso trazia para a pessoa um autodesenvolvimento, que ela via a coisa crescendo e atraía muito. Então, por esse acerto inicial da veia do negócio, que era um negócio que todo mundo precisava, essa solução logística, por isso trazer esse crescimento tão grande ficou não mais fácil, mas possibilitou vocês trazerem tantos talentos bons, né? Que as pessoas, conforme você vai trazendo, elas vão se desenvolvendo, você tem que colocar ela numa posição que a desafie novamente. Se é um negócio que está estabilizado, é muito mais difícil fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Xandão, história com cliente, cara, tem inúmeras, né? Eu acho que tem boas, tem ruins. Teve algum que salvou da quebra? Tipo, cara, puta, vou parar minha padaria, tal, e putz, pôs o pão congelado. Não. O fornecedor que você levou junto também? Não, tem umas histórias, né, cara? O início foi muito difícil, né, cara? Como qualquer negócio pequeno que nasce do zero. Tava falando aqui um pouco para vocês que quando começou a panificação congelada, poxa, vendi carro, tinha um golzinho, vendi para colocar no negócio. Então, realmente acreditamos. E você não tinha foi o quê? fácil. Uns 20 anos nessa época? Tinha 20 anos. Caraca, que legal. 21 anos. Só tava trabalhando, não tinha ido para a faculdade? Estava na faculdade também, estudava à noite, não na ERP, fazia administração de empresas. Chegou a terminar? Não concluí. Olha aí. Agora não concluí. Eu acho que esse é o segredo para ficar muito rico, sabe? Porque você vê, ó, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, o Lucas Os caras aqui. pararam, né? Pô, eu terminei, velho. Não sei porque eu fui fazer isso. E o começo foi bastante difícil, né, cara? Vende literalmente o almoço para comprar a janta. E aí eu lembro de um fato, cara, que a gente chegou por um período a ter atrasos de pagamento de fornecedor, né? Principalmente farinha. Farinha representava, como eu falei aqui, depois no caso do refrigerado era logística, depois farinha, mas no caso do congelado é farinha. É combustível pro caminhão. Exatamente, cara. É um negócio... E aí, puxa, cara, eu chamei os caras na mesa e falei, moçada, ó, o negócio é o seguinte... Não consigo pagar tudo. Tem 3 meses de atraso aqui, eu tô cheio de cliente para entrar, o negócio vai dar certo, eu acredito, mas, cara, não dá. Era um distribuidor ali de bebedouro, nunca esqueço o nome dele, Jefferson, parceiraço, foi de Deus mesmo naquela época. Ele falou, cara, ele era bem capitalizado, ele falou, cara, faz assim, divide aí o tanto que você precisar dividir, inclua aqui um jurinho só para não falar que não perdi nada. E eu vou continuar te fornecendo. Puta, que legal. Pô, cara, ali chamei o cara na sala, mas ó, pensa para começar uma conversa difícil. E aí, no fim, acabou dando tudo certo. E pena que ele não tá mais como fornecedor hoje, porque não tem como, né? A gente compra hoje direto de grandes moinhos, às vezes importa. E eu vi que farinha é uma commodity que tem cota, né, cara? Tem muita gente que não consegue comprar o volume que precisa. A demanda de farinha, até onde eu li, é maior do que a oferta que tem. Eu não... Só se for para os moinhos, Xandão. Para a gente hoje, eu não sei se o grão, né? Se o grão existe essa cota para os moinhos, né? A gente acaba já comprando a farinha processada, de novo, né? Dos grandes moinhos. Mas eu, particularmente, nunca tive problema com relação à cota, né? O que existe e está existindo agora, para você ter uma ideia, a gente está saindo da safra da farinha, tanto do Brasil quanto da Argentina, que ela começa ali em final de agosto, começo de setembro, e vem até final de janeiro aí, comecinho de fevereiro. E o que acontece sempre nessa época de safra é, poxa, como é que está chegando o trigo, né? Como é que está vindo? Vai ter quebra, não vai ter quebra? O trigo ele não pode ter chuva na época da colheita, senão você perde praticamente todo o trigo, pelo menos a qualidade dele. O nosso trigo é conhecido como trigo pão, né? Porque é um trigo mais refinado, é um produto, precisa ter um produto melhor. Os trigos mais fracos, entre aspas, que ele fala, são direcionados a bolachas, a macarrão, massas em geral. E o trigo panificável, que é o trigo usado para os nossos produtos, para outras empresas grandes de panificação, é um trigo diferente. Ele tem um teor de glúten maior e melhor. Ele tem um P sobre L diferente, ele tem um teor de cinzas diferente. Então, quando acontecem esses fatores na safra, né, climáticos,
pode sim afetar a oferta de trigo panificável. Perfeito. E aí que existe o aumento do preço, exatamente. Escassez, aí a lei da oferta e da demanda. Exatamente. Então, esse é o ponto. E por último, a gente já está indo para o encerramento aqui, do seu leque de produtos. Conta alguma novidade aí que você ainda não sabe. O que você vai lançar aí para esse ano do seu portfólio? O que vai ter de coisa nova aí? Aquele croissant de jaca, o que você vai fazer lá? Tá saindo um croissant de chocolate. Aí, de jaca não tá, não. Devia até ter trazido aqui pra gente tomar um café. Você vai assinar? Vai fazer a parceria com... Vai assinar Soufflé esse croissant? Você sabe que esses dias eu tava falando com o Feliz ali aliás, Feliz, um abraço ali da Santa Helena, né? Hoje é o CEO ali da Santa Helena, o seu Renato já saiu da operação. E... Tão gigantesco, hein? Tão grandes. Os caras estão fazendo um baita trabalho legal. O seu Renato também já implementou governança lá há bastante tempo. E, enfim, é um cara legal para você trazer aqui uma hora. Tive muito aluno que trabalhou para ele. A história dele é muito, muito bacana também. E assim como a gente começou lá de trás, lá de baixo. Então é uma história muito legal. E ele falou, cara, vamos fazer um produto aí com a marca Paçoquita, você coloca um amendoim aí, a gente... Pô, cara, é uma coisa de se pensar, quem sabe, né? Massa. Então, essa questão da área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento na nossa empresa, o próprio marketing, é uma área que nós vamos estruturar, porque nasce tudo dentro do marketing, né? Ainda mais que você vai para o consumidor final, não adianta, precisa estar bem posicionado, né? Exatamente, olhar aí quais são as tendências de mercado. E é uma briga, hein? Poxa vida, cara. E aonde você pretende começar a vender fora, que você falou internacionalização? Ainda está em estudo, Xandão. A gente não tem um mercado-alvo, né? Mas existe aí o desejo, né? Mercados aqui latinos-americanos, o próprio Uruguai, a própria Argentina, né? Vamos ver, né? A Argentina nessa pindaíba do caramba. Né? Que dom. Mas, enfim, existem países aqui, o México, então trabalhar toda essa América aqui, Canadá, Estados Unidos, é um mercado-alvo bastante interessante, a própria África, o norte ali da Europa, né? Portugal, Espanha, que tem bastante similaridade com brasileiros. Ali. Zerou hora ali. Só falta Oceania e Vladivostok ali, o resto. China, o resto tem tudo moedinha sua. Né? A China também é um país que todo mundo quer estar dentro, Tá né, louco. cara? Tem quase 2 bilhões ali de China habitantes. e Índia, né? Porque diz que a Índia vai passar. A Índia vai passar. Né? Estão falando aí. Taxa de crescimento populacional da Índia é maior. Estão falando. Mas uma dúvida, para quem é pequeno e está querendo começar, o que você daria de dica numa frase? O que fazer ou não fazer? A Dani já me fez essa pergunta também. É a pergunta do milhão, né, cara? Exato. Mas você falou uma coisa que eu acho que fica muito, cara, que é o lance de escolher as pessoas boas, assim. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, cara, eu acho que eu sempre trouxe isso dentro de mim, berço com eu mesmo, com a nossa visão, enfim, o nosso caráter religioso. Sou uma pessoa cristã hoje, então isso é muito firme dentro de mim. Primeira coisa são os valores, né, cara? É trabalhar da forma certa, correta, você poder realmente fazer o que a gente está fazendo aqui, olhar no olho um do outro. A gente já falou das padarias, realmente você poder ter um bom relacionamento com as pessoas. Eu acho que se você já procurar fazer as coisas certas, já é um grande caminho que você trilha aí, né? Já é um grande diferencial hoje, num mundo tão incerto, num mundo onde hoje pessoas estão querendo degolar pessoas, onde um está querendo comer o outro e prejudicar o outro. Só aí você já tem um diferencial enorme, cara. Então, o que eu oriento aí a pessoa que está começando, o pequeno empresário, realmente, pô, cara, reflita aí dentro de você mesmo e revisite aí os seus valores pessoais, né? E, logicamente, que vai acabar cascateando isso para os valores da sua empresa, do seu negócio. Eu acho que só isso já é um grande caminho. E o segundo realmente é isso, né, cara? É olhar mercado, olhar oportunidade, né? E como o Alexandre falou aqui, às vezes um problema ou uma situação que você está vendo como o fim do poço, pode dali surgir realmente uma oportunidade de ouro, que foi o que aconteceu com a gente. A gente nem imaginava o que aconteceu, o que viria pela frente. E cá estamos nós, né, cara? Graças a Deus crescemos.
em meio a... Se a gente fosse falar aqui das dificuldades, acho que daria um outro podcast, cara. Exato, mais se uma pegar hora. Plano real, nossa. Putz, cara, a gente aqui tem nesses 15 anos de empresa aí, a gente tem bastante história para contar aí, desafios realmente financeiros, desafios de pessoas, desafios de estruturas que a gente nem abordou aqui direito, cara. Então, acho que é isso, e realmente buscar aí se aliar a pessoas que realmente tenham esses valores e tenham realmente conhecimentos técnicos que possam realmente contribuir e complementar aí o que faltar em você. Acho que é um pouco disso. Legal. Show de bola. Quer Gabi, quer fazer as considerações aí? Cara, eu queria agradecer primeiro ao tempo de você que está assistindo a gente. Eu sei o quão corrido e a gente está numa tendência de tentar cada vez ser um pouco mais curto para trazer mais conhecimento e mais rápido para você que está vendo a gente. Então, estamos tentando evoluir nisso. Qualquer dica que você tiver, alguma coisa que você pensou que a gente possa melhorar, manda para a gente. A gente está aqui para melhorar, assim como empresários que somos. A gente está sempre tentando ser melhor para trazer algo melhor para você. E aí eu peço sua ajuda. Se inscreve no canal aqui embaixo, ative o sininho. Todo vídeo que sair, você já vai ser avisado. Quer deixar um recado final, Ale, antes da gente deixar onde achar a gente aqui? Queria agradecer o Lucas, porque na verdade a gente se conhece há muitos anos. Eu com 25, ele agora com 40, né? 25 em cada perna? Por incrível que pareça, traírem. Ainda bem que tem vídeo aqui pra ver a carinha dele. Nem uma ruga e sem botox. Ele é um cara que eu aprendo muito. E por incrível que pareça, a gente fala muito pouco de negócio. É verdade. A gente fala... Eu aprendo com ele como pessoa, como pai, como marido, como cristão. E hoje a gente está falando de negócio, que é só mais uma virtude que você tem. Então que Deus abençoe você nessa caminhada. Obrigado você pelo seu tempo. Você é um cara iluminado, não tá aí de graça. Obrigado, tá? Xandão. As cicatrizes que tem aí atrás, com certeza, são muito grandes e eu tô olhando só à frente. É isso aí. Então, você é um abençoado e não é por acaso, tá? Obrigado. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu a gente, espero que tenha contribuído, espero que você traga isso para sua realidade e dizer que não é porque a pessoa chegou que a gente olha e acha que vai ser fácil, você terá desafios, ele poderia ter quebrado no meio da vida dele, assim como você, de repente que está passando por algum momento de dificuldade aí, mas é possível, tá? É possível. Se aliando a pessoas boas, com humildade, com fé, sim, e com muito trabalho, cara, não tem como. Então, um dia que eu não tenho dinheiro, um olho no olho, uma sinceridade, fornecedor, não consigo, me ajuda. Eu tenho certeza que sai de lá com uma negociação e ninguém fecha a porta para ninguém de caráter, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agora o Gabo vai falar aí das redes sociais para vocês. Perfeito. Para vocês me acharem nas redes sociais, é Gá Mendes Cruz. Então, no Instagram, a gente traz bastante coisa de empreendedorismo, eu falo bastante de dados também. Então, se você é empreendedor ou gosta do assunto, me segue lá nas redes. E você, Ale? É o @consultoria.aguilar, tá? Só pedir lá, meu Instagram é aberto, fica à vontade. E você, Lucas, como que as pessoas te acham? Pode procurar no LinkedIn, Lucas Crispim Capua, e também no Instagram, Capua_Lucas. E o da empresa? A empresa é Goldpão, @Goldpão e @Biatino com 2 Cs. Perfeito. Biatino. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu e tchau. Obrigado, valeu, pessoal.